TV Shalom. A paz do Senhor, povo de Deus. Conferencista Diego Dias, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida através do canal da TV Shalom. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 19. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Queridos, venho aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida e hoje nós iremos falar acerca da última fase da igreja na terra. O que tem a ver esse Covid-19 com a última fase da igreja na terra? Por que desse vírus está acontecendo hoje no planeta? Porque esse vírus tem abalado a estrutura do nosso universo, do nosso planeta. Então hoje eu vou tirar algumas dúvidas falando acerca da última fase da igreja na terra. Pois bem, o livro do Apocalipse, ele foi escrito dentro de um processo narrativo temático. Sabemos que João Yohanan, ele vai escrever este livro e vai ter revelações transcendentais, revelações que ele irá escrever para nós. E falar do livro do Apocalipse é falar de 7 igrejas que João irá escrever da Ásia Menor. 7 igrejas. Por que 7? 7 representa o número da perfeição. 7 é um número de Deus. Todas as vezes que o número 7 se apresenta na Bíblia, era sinônimo que um novo tempo estava chegando. Todas as vezes que o número 7 se apresentava na Bíblia, era sinônimo que um novo tempo estava chegando. Detalhe, o candelabro de ouro, ele possuía 7 hastes. Deus vai mandar Josué dar 7 voltas. Você nunca se perguntou por que a semana tem 7 dias? Todas as vezes que o número 7 se apresenta, é sinônimo de um novo tempo chegando na minha vida e na sua vida. Detalhe, muito interessante, é que Yohanan vai escrever acerca de 7 ou as 7 igrejas na Ásia Menor. 5 igrejas estão com suas lâmpadas apagadas. 5 igrejas vai receber repreensão e apenas 2 estão com as lâmpadas acesas. Detalhe, a igreja de Laodiceia, ela representa a última fase da igreja na terra. A igreja de Laodiceia, ela representa a última fase da igreja na terra. É verdade que 5 igrejas estão com as lâmpadas apagadas. Apenas 2 igrejas estão com as lâmpadas acesas. Essas 5 igrejas que estão com as lâmpadas apagadas, elas representam as 5 virgens loucas que o noivo se aproximou, mas não tinha azeite para entrar, para ceiar com o noivo. Detalhe, essas igrejas aqui representam as 5 virgens loucas. Detalhe, essas virgens, ela tinha um nome de virgem, se vestia como virgem, falava como virgem, mas é na intimidade que o noivo vai revelar quem é e quem não é. É na intimidade que o noivo vai revelar quem tem e quem não tem. Não adianta se vestir como virgem, andar como virgem, falar como virgem, se portar como virgem. Mas naquele grande dia, o que vai fazer a diferença é a presença de Deus na minha vida e na sua vida. A igreja de Laodiceia representa a última fase da igreja na terra. Por quê? Em verdade, esse nome é dado à cidade por Antíoco II. Antíoco vai dar o nome da cidade, o nome da sua esposa Laodice. É daí que surge o nome Laodiceia. E Deus vai se apresentar aqui, a igreja de Laodiceia, sendo o Amém, a fiel e a verdadeira testemunha. O começo da criação de Deus. Ele se apresenta sendo o Amém. Detalhe, o Amém, a palavra Amém, é um acróstico da palavra Emel Eman. Ou seja, todas as vezes
que nós abrimos a boca e falamos a palavra amém, nós estamos dizendo: Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Ei, meu amado, Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Ele é fiel. Detalhe, ele se apresenta sendo fiel, a verdadeira testemunha, o começo da criação de Deus. Ele está dizendo, deixando bem claro para nós aqui, que antes das galáxias, antes das nebulosas, antes de todas as coisas existirem, ele já existia. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente, mas como tu és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Aqui, ele vai mostrar para nós as características da igreja atual. Ele vai mostrar para nós a característica da igreja dos dias de hoje. Os 3 tipos de crentes que existem dentro das nossas igrejas. Bem, verdade que Neemias de Carvalho Miranda, um grande teólogo, ele vai dizer para nós que aqui existiam dutos que vinham de Colosso e passavam na cidade de Laodiceia. Mas quando as águas chegavam na cidade, essas águas já chegavam mornas. É daí que ele usa essa expressão, mornidão, morno. Mas aqui, trazendo para um contexto cultural, nós vamos entender, trazendo para um contexto cultural, nós vamos entender que Deus aqui, ele está falando, através de Yohanan, acerca dos 3 tipos de crentes que tem dentro da igreja. Grave isso: o trigo, o joio e o junco. 3 tipos de crentes que existem dentro da igreja: o trigo, o joio e o junco. Quando eu falo de quente, eu estou falando do trigo. Quando eu falo de frio, eu estou falando do joio. Mas quando eu falo de morno, eu estou falando do junco. Os 3 tipos de crentes que tem dentro da igreja. Ora, quando um agricultor, ele do Monte Hermon, ele olhava para as planícies das suas plantações, ele via o trigo e o joio crescendo juntos, porque o trigo e o joio, eles crescem juntos. Mas é na hora da colheita que ele vai identificar quem é trigo e quem é joio. Porque na hora que o agricultor, ele está cortando a sua plantação, quando os montes batem na sua plantação, o que é trigo tem a facilidade de se inclinar, mas o que é joio é duro, ele fica de pé. O trigo, ele tem a facilidade de se inclinar, mas o joio é duro, ele fica de pé. Detalhe: entre o joio e o trigo existe o junco. O junco representa o crente morno. O junco representa o crente morno, porque o junco é uma espécie de bambu que nasce na beira do rio. Quem aqui não está lembrado da mãe de Moisés, Joquebede, que vai fazer um cesto de junco e vai calafetar com betume? O junco é uma espécie de bambu que nasce nas margens do rio. E detalhe, o junco é assim: quando as correntezas passam, ele se inclina, mas depois que o mar está calmo, ele volta para o mesmo lugar. Eu estou falando aqui dos 3 tipos de crentes que existem dentro da igreja brasileira: o trigo, o joio e o junco. Detalhe, o junco é aquele tipo de crente que quando está na bênção, ele se esquece de Deus, mas quando a prova chega, ele se aproxima do Criador. O junco, 6 meses ele adora, depois ele não adora mais. Ele tem uma dupla personalidade. Uma hora ele é crente, outra hora ele não é. Deus não tem prazer em crente morno. Deus não tem prazer em junco. Deus está dizendo para você, meu amado, meu querido: ou você é trigo, ou você é joio, porque se você for junco, ele vai te vomitar da sua boca. Deus não tem prazer em crente morno. Deus não tem prazer em crente junco. Ei, meu filho, está na hora de você decidir se você caminha com Cristo ou se você caminha sem Cristo, se você caminha para o céu ou se você caminha para o inferno. Está na hora da decisão, é na hora da decisão que você traça o seu destino. Deus está dizendo: não tem meio termo, ou você é trigo ou você é joio. Se você for junco, ele irá te vomitar da sua boca. Oh glória! Detalhe, o crente junco, ele é bipolar, ele tem 2 personalidades. E outra vez veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus
e o que não serve. Deus está dizendo para você: ou você é trigo, ou você é joio. Não seja junco. Deus não tem prazer com junco. O junco, uma hora ele adora a Deus, outra hora ele não adora mais. Uma hora ele está na igreja, outra hora ele se distancia da igreja. Uma hora ele é crente, outra hora ele não é. Deus não tem prazer com junco. Deus está buscando trigo. Seja trigo. Deus está buscando uma geração de trigo. Uma geração que não se prostra diante de um vírus. Uma geração que não se prostra diante dos problemas. Uma geração que não se prostra diante da crise. Deus não tem prazer com junco, nem com joio. Deus tem prazer com trigo. Seja trigo. Deus está buscando trigos diante desta pandemia. Trigos que não se dobram. Trigos que não se curvam. Trigos que estão de pé dizendo: eu não vou me prostrar, eu só me prostro diante do Criador, daquele que me chamou, daquele que me escolheu. Seja trigo. Detalhe, eu vou finalizar. Essa igreja de Laodiceia, olha a expressão, olha o que ela diz: rico sou e cheio de bens, e de nada tenho falta. Essa igreja aqui, ela representa a igreja brasileira. Eu vou falar. Ela tem teólogos. Ela tem luz. Ela tem muito dinheiro. Mas só que tem um detalhe: está faltando Jesus dentro dessa igreja. Está faltando Jesus porque Jesus está do lado de fora, batendo na porta, dizendo: eu preciso entrar. Eu quero me aproximar de vocês. E muitas das vezes eu vou falar, esta pandemia, ela representa a ira de Deus sobre a terra. Porque Deus está batendo na porta de muita gente. Deus está procurando muita gente. Deus está do lado de fora de muitas igrejas dizendo: eu preciso entrar, eu quero me aproximar de você. Aí Deus manda uma pandemia, um vírus, para simplesmente aproximar você dele, aproximar a tua casa dele, aproximar a sua família dele. Deus, ele quer você mais perto dele. Detalhe, esta igreja aqui, ela representa a igreja dos dias atuais. Temos pregadores, muitos técnicos, pregadores conceituados, pregadores, muitos teólogos. Temos pregadores conceituados nesta igreja brasileira. Mas só que tem um detalhe: essa igreja brasileira está deixando Jesus do lado de fora. Olha a expressão que Jesus vai usar para relatar a igreja de Laodiceia. Não sabeis que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Meu corpo está arrepiado, eu estou sentindo a presença de Deus. Porque essa igreja aqui, ela vai perder 5 coisas. Porque Deus vai usar essa expressão para a igreja de Laodiceia. Porque o livro do Gênesis, para quem não sabe, ele era conhecido como o livro da graça. Porque ali nós vemos Deus manifestar a sua graça no seu povo. O livro do Êxodo era conhecido como o livro da misericórdia, porque vemos Deus manifestar a sua misericórdia diante do povo de Israel. O livro do Levítico era conhecido como o livro da riqueza, porque Deus ali vai dar a herança aos levitas. O livro de Números era conhecido como o livro da visão da fé, porque o povo ali, ele vai aprender a viver não por vista, mas por fé. E o livro de Deuteronômio era conhecido como o livro da cobertura, porque ali Deus vai ser a cobertura do povo no deserto. Aí Deus vai olhar para o povo e vai dizer: não sabeis que és um desgraçado, porque desprezou o livro da graça, Gênesis. Não sabeis que és um miserável, porque desprezou o livro da misericórdia, Êxodo. Não sabeis que és um pobre, porque desprezou o livro da herança, Levíticos. Não sabeis que és um cego, porque desprezou o livro da visão da fé, que é Números. E não sabeis que está nu, porque desprezou a minha cobertura, que é o livro de Deuteronômio. Vocês só estão assim porque têm desprezado a minha palavra. E isso o salmista já tinha dito: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Passarão céus, terra, mas a tua palavra não há de passar. Sabe qual é o problema da minha geração? É que tem desprezado a palavra do Eterno. E aquele que despreza a palavra do Eterno, Deus não tem prazer com ele, Deus não tem prazer com ela. E detalhe, ele dá um conselho para esta geração: a todos que eu amo, eu repreendo e castigo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. E meu irmão, e minha irmã, olha o que Deus está dizendo para você. Está na hora de voltar. Está na hora de fazer techuvá. Fazer techuvá é retornar ao ponto inicial. É lembrar de onde você caiu e voltar a praticar as primeiras obras. Talvez muitos não sabem, mas o propósito de Deus com esta pandemia é te aproximar dele. É trazer você para perto dele. O propósito de Deus nesta pandemia é trazer você para perto dele. O propósito de Deus nesta pandemia é aproximar você de Deus. Deus está te chamando para voltar. Deus está te chamando para um particular com ele. Deus está te chamando para se aproximar dele. Eu não sei o que você tem vivenciado. Eu não sei quais são as suas crises. Eu não sei qual é a tua visão desta pandemia. Mas a proposta de Deus é esta: é aproximar você dele, é trazer você para mais perto dele. Deus está dizendo para esta geração: é tempo de voltar. O meu povo está abusando da minha misericórdia. Você precisa voltar. Você precisa se arrepender. A palavra arrependimento no hebraico é techuvá. E techuvá, fazer techuvá, é retornar ao ponto inicial. É lembrar da onde caiu. É lembrar que você errou. É fazer que nem um filho pródigo. É entender que longe da casa do Pai, longe da presença do Pai, não tem condições de viver. Deus está te chamando para voltar. Chegou a hora de voltar. Deus está te chamando para se aproximar dele. O propósito de Deus nesta pandemia é te trazer para perto dele. Eu vejo muitos comentários, muitas pessoas dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E de fato, Jesus está voltando. E a proposta de Deus nesta pandemia, dentro da Bíblia Sagrada, eu vejo mais de 173 sinais que antecedem a chegada do Messias, de Jesus. E detalhe, bem verdade, no capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer o seguinte: que ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá pestes e fome em vários lugares. E quando eu falo de peste, eu estou falando do Covid-19, que tem matado muita gente, que tem tirado o sono de muita gente, que tem deixado muita gente preocupada. Mas não te preocupa não, descansa o seu coração, porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Oh, glórias a Deus. Detalhe, a praga chegou no Egito, chegou, mas aqueles que estavam debaixo da cobertura de Deus estavam guardados, e a praga não tocou naqueles que estavam guardados debaixo das asas de Deus. Meu amigo, minha amiga, que você possa guardar esta palavra no teu coração, que você venha entender que o propósito maior de Deus nesta pandemia é te trazer para mais perto dele, é ter um particular com você nesta pandemia. Deus está dizendo: é hora de voltar, é tempo de se aproximar mais de mim. É o momento de você tomar uma atitude na sua vida e dizer: eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus Cristo. Que você possa guardar esta palavra no teu coração. Eu quero orar pela tua vida, eu quero fazer uma oração pela tua vida, eu quero orar pela tua família. Eu quero profetizar nesta noite saúde, eu quero profetizar libertação, eu quero profetizar a cura que você precisa. Vamos orar. Levante a sua mão onde você estiver, feche os seus olhos e ore comigo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, uma vez mais nos colocamos na tua presença para tributar a ti louvores, para dizermos que o Senhor é bom e a tua benignidade, a tua magnificência perdura de geração em geração. Deus, aonde tiver uma pessoa, Senhor, que consiga, Senhor, entender o teu propósito nesta pandemia, que é te aproximar, ele e ela, da tua presença. Deus, que esta oração possa alcançá-lo,
Meu Pai, que a cura que ele precisa possa ser gerada agora. Que o milagre que ela precisa possa ser gerado agora. Que a libertação que ela precisa possa acontecer agora. Deus, eu profetizo vitória. Eu profetizo uma bênção. Eu profetizo a restauração. Eu profetizo a mudança para a glória do teu nome. E você que crer, diga amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa ser edificado por esta palavra em nome de Jesus. TV Shalom.